Ei, ser humano de luz, muito bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um episódio deste podcast da Vibe do Dia. Caso seja seu primeiro momento aqui, seja a sua primeira vez recebendo essa mensagem astrológica, eu me chamo Vivian Berger, sou sua nova astróloga, também sua nova amiga. Sempre válido lembrar, né? Nesses últimos dias de Mercúrio retrógrado, a gente viu algumas confusões acontecendo com o podcast, então, né, vai que eu convide alguém para participar. Então, aqui, que fique claro que é o podcast da Vivian Berger, o da vibe do dia que você está ouvindo neste momento. Deixa eu te contar, a gente tem uma terça-feira com a Lua barra Sagitário entrando em Capricórnio. Então, assim, a gente tem dois moods, um que começa o dia e outro que finaliza. E assim, a vibe da segunda-feira tava uma vibe meio final de semana. Agora, a vibe dessa terça, parece que a semana começa hoje, nesse dia, 5 de agosto. Então vamos entender? Me acompanha até o final? Bora lá que eu vou compartilhar também minha tela contigo e vou te explicar de onde que eu tô tirando essas informações para você ter consciência astrológica, porque assim na Terra como no céu a gente tá nessa perfeita conexão. Vamos lá. Cadê a tela? Achei a tela. Viemos desta segunda com a lua em Sagitário, que é uma lua muito, né, good vibes. É uma lua que está muito voltada à expansão, a um olhar e uma visão mais ampla da vida. A gente acorda nessa terça ainda sentindo assim. E o legal é que a lua forma um trígono com Quiron. Então é como se a gente tivesse uma espécie do nosso próprio enfermeiro interno, esse Quiron aqui em Ares, tocando esse lugar de sentimentos que é a lua, dando aquela oportunidade da gente se curar, dando aquela oportunidade para a gente observar aquilo que a gente sempre está reprimindo dentro de nós. Imagina que a lua está recebendo uma dose de remédio, uma dose de antídoto com esse toque já na manhã da terça-feira. E é até uma dose de esperança, de confiança em si, uma confiança interna. Porque a gente está falando de Quirón em Ares. Então é o enfermeiro que está ali disposto a se curar, a se trabalhar, a se perceber. Perceber, inclusive, como está sendo as próprias atitudes e as não atitudes, os não movimentos que a gente muitas vezes fica postergando na nossa vida de crescer, de expandir. Olha o Luiz Sagitário conversando com esse Quirón. Aonde que você tem medo de ser grande? Aonde que você tem medo da grandeza? E aqui a gente pode explorar vários caminhos de grandeza. Uma grandeza maior financeira, uma grandeza maior de receber amor, uma grandeza maior de oportunidade na sua vida profissional, uma grandeza de explorar outros lugares que ainda são desconhecidos para você, já que inclusive o Sagitário fala sobre ir além da borda, né? Conhecer o estrangeiro, por exemplo, né? Sair do que é conhecido. E aí é esse convite, né? Logo na terça-feira de manhã. Então, vou convidar o meu próprio enfermeiro interno para me curar, para que eu perceba onde que eu ainda estou me impedindo, onde que eu ainda estou me limitando de expandir, de crescer, de buscar o maior para minha vida. Aonde que eu estou com medo, né? Então, curar esse medo, agir perante esse medo. E dentro disso, a Lua também forma uma quadratura com Marte. Aqui, essa Lua em quadratura com Marte, ela pode trazer um monte de burocracia que talvez ficou atrasada na segunda. Um monte de coisa que às vezes você deixou para resolver depois, na segunda-feira. E aí, esse Marte, ele tá nos seus últimos suspiros, no seu último dia de Virgem, ele vai chegar em Libra amanhã de noite. E ele tá ali resolvendo um monte de coisinha pequenininha que ficou realmente, talvez, negligenciada. Enquanto uma lua em Sagitário tá pensando no grande, Marte tá ali. Meu Deus, mas o que que tem que ser feito agora, antes da gente chegar lá no grande? Quais são os passos que eu preciso dar neste momento? Qual é o plano, então, para que eu chegue nesse lugar grandioso? Aqui pode existir um conflito emocional também na terça-feira. Uma cobrança de você com você mesmo, ou até de pessoas externas de você, alguém que talvez possa ter mais autoridade sobre si. Te cobrando, assim, ó, responsabilidade, compromisso. Logo em seguida, a lua vai ficar vazia, porque, como eu comentei, a gente tem uma lua em Sagitário barra uma lua em Capricórnio no mesmo dia. A gente vai ter essa mudança acontecendo. A lua fica ali vazia alguns minutos, quer ver? Do meio-dia e meio às 2 horas, a gente tem uma lua vazia. Então, atenção nesse período. Atenção no trânsito, atenção com
discussão, a tensão com possíveis disputas também, porque por mais que a gente está falando de um Marte em Virgem, que ele não é agressivo ao ponto de sair, também não podemos colocar a mão no fogo para ninguém, né? Por ninguém. Mas é uma quadratura com a Lua. Então, assim, a gente pode ficar com o pavio curto neste período, de Lua vazia, principalmente, que é o último aspecto que a Lua faz. Meio de meio às 2 horas. Cuidado, sabe? Não se estressa. Vai ser bem ali na hora do almoço. Às vezes você vai pegar o trânsito para ir da sua casa, do teu trabalho para tua casa, e aí às vezes vem uns malucos ali, né, meio exagerado, meio sendo os donos da estrada. Então tenta não se estressar à toa. Porque depois disso, às 2 horas, a Lua chega em Capricórnio. E, gente, ela chega em Capricórnio um pouco mal, assim, sabe? Ela chega azeda, eu posso dizer. Ela chega cri-cri. Então, assim, lembra que eu falei que talvez a semana vai começar na terça e realmente ela vai começar? Depois do almoço, assim, a gente vai sentir que bom seria se fosse um dia de fim de semana. A Lua em Capricórnio vai quadrar Saturno e Netuno. E aqui a gente tem uma tensão no ar, né? Vinda de uma Lua vazia, que também estava numa tensão com Marte. Aí uma nova tensão aqui se formando com a Lua em Capricórnio e Saturno e Netuno. Imagina que Saturno e Netuno estão numa energia que tem pressa, que é quase essa vibe marciana ali, que tem pressa, que quer as coisas para ontem. E Capricórnio já é aquele pé no chão, ele chega e ele fala assim: "O tempo, o tempo é o meu aliado, ele não é o meu inimigo. Então eu confio no tempo das coisas. Não precisamos ter pressa aqui." É aquele dia que pode ter, inclusive, pessoas de autoridade, às vezes você trabalha numa firma, né? Vamos supor que você trabalha lá, sei lá, em algum lugar onde tem chefe, tem gerente, tem pessoas que são maiores do que você e que você precisa prestar algumas, né? Alguns compromissos, né? Com essas pessoas, algumas responsabilidades. E é aquele dia que as pessoas não estão se entendendo, que de repente você leva um pitaco na metade do seu dia, aquilo te desanima, aquilo pode te deixar, sei lá, xoxo o resto do dia. Às vezes é uma confusão que acontece dentro desse setor, de papel, enfim, que isso pode envolver burocracia, que sobra para você. Que sobra para você e às vezes você estava ali fazendo o seu, nem tinha culpa de nada, mas pode acontecer, porque Netuno tá no meio e Netuno às vezes é confusão. Netuno às vezes é aquela coisa que, sei lá, sumiu. Daí sabe quando some uma coisa e aí as pessoas já saem achando quem foi o culpado? Aonde enfiaram? Enfiaram no que não achei ainda. E aí vocês entram dentro de um lugar de bad vibes, às vezes vocês entram num lugar de levar pro pessoal as situações. Então, tenta ressignificar essa terça-feira, porque ela tá começando muito linda, da gente conseguindo se curar, da gente conseguindo se trabalhar, da gente conseguindo se perceber, principalmente trazendo, né, esse lugar de, não, vou curar minhas feridas. Peraí que eu tô me terapeutizando. Mas pode terminar testando qual é o nível de terapeutizado que você tá. Pode ser que termine assim a terça-feira, te testando. Então, seja maduro emocionalmente. Seja consciente, tenha inteligência emocional para lidar com essa terça-feira que te pede maturidade. Não tem outra palavra. Maturidade, paciência. Paciência para que não reverbere depois também lá na tua quarta, que isso não fique indo numa bola de neve e se estendendo. Que o que você precisa fazer, faça o que você precisa fazer, cumpra com as tuas responsabilidades, porque também se tu não fizer essa lua em Capricórnio, em quadratura com Saturno, vai vir te largando os coice. Então, assim, a gente não quer estresse, né? A gente quer viver. Independente, lógico, das nossas responsabilidades nessa vida, a gente também quer viver com um pouquinho mais de paz. Então, que você consiga encontrar esse lugar de, ok, tenho isso para fazer, a pessoa tá estressada, a pessoa não tá num dia bom, se você sabe que não foi você que causou aquilo, mas se foi, assuma se foi. É melhor você assumir do que você negar, do que você fingir que você não viu também, tá bom? Mas com cautela, né? Saiba se comunicar, saiba trazer uma comunicação não violenta também, que isso pode ser um facilitador nessa terça-feira que tá realmente um pouquinho mais desafiadora no fim do dia. Se você começar o dia focando em como você pode se trabalhar,
com essa lua em Sagitário aqui, se trabalhar, se expandir, entender que tudo também parte de um lugar de autorresponsabilidade, é a forma que eu interpreto os fatos, é a forma como eu vejo aquilo. Então, se você vê aquela situação, você tem o poder de interpretar aquilo como bom ou ruim, entende? Então, tudo vai depender da tua forma de ver. Porque pode te consumir, como pode trazer também um grande aprendizado. Sempre traz um aprendizado. Eu vou trazer um conselho da Mariana hoje, né? Da Mariana para nossa terça-feira, porque precisamos ouvir o nosso corpo. A mensagem, a primeira mensagem que apareceu aqui, ouça seu corpo para poder ouvir a Deus em você. Gente, é muito doido, né? Porque às vezes o corpo ele dá sinais muito sutis, assim, sabe? Às vezes é uma dor assim na nuca, às vezes é um negócio assim. Quem tem mais essa conexão com o corpo sabe que a intuição às vezes dá um peteleco na tua pele, assim, no teu corpo. Dá uma fisgada para que você perceba, às vezes, coisinhas que iam estar passando sobre limites. Inclusive, essa terça-feira ela fala muito sobre limites. A gente está chegando com a Lua em Capricórnio, quadrando Saturno. Tanto Capricórnio quanto Saturno, eles trabalham muito esse nosso senso de limite. Para pensar que Capricórnio é um signo regido, né? Carrega essa estrutura saturnina. E Saturno é o único planeta do nosso sistema solar que tem anéis. E esses anéis eles servem justamente para barrar qualquer acesso que não está permitido ali, entendeu? Então, esses limites saturninos, quando a gente traz dessa vibe capricorniana, é justamente desse lugar. Calma aí, entendeu? Tem esse limite aqui, deixa eu entender até onde que tu pode ir, até onde eu também devo ir. Mais do que qualquer coisa, eu quero me sentir inteira, eu quero me sentir eu mesma. Não se esqueça que estamos dentro de uma temporada leonina. E essa temporada está te convidando a reforçar quem é você. Qual é o seu destaque aqui? Qual é o seu brilho? Você sempre pode escolher culpar sua sensibilidade e profundidade ou fazer disso um poder. Uau, essa aqui é a Mariana tá de parabéns, hein? Você sempre pode escolher culpar sua sensibilidade e profundidade ou fazer disso um poder. Você entendeu as camadas que essa frase invadem e permeiam dentro da gente? Nossa, ainda mais uma lua em Capricórnio. Vocês sabem que a Mariana é capricorniana, né? Então, uau, ou fazer disso um poder. Então, pega a sua sensibilidade toda e não veja ela como algo ruim. Entende que é seu poder, entende que é seu lado humano e que isso tá querendo te dizer alguma coisa. Tá tudo bem sentir, tá tudo bem ter dias que você, enfim, tá mais vulnerável. Vulnerabilidade é força também. Se você ficar engolindo sempre a tua vulnerabilidade, vai chegar um momento que você vai estar no esgotamento, no burnout, assim, ó. Então, filtre nessa terça-feira. Aproveite essa quarta. Lá pro fim da tarde, como eu falei, lá por volta das 4 horas, principalmente, assim, 5, talvez o clima, assim, também pese um pouquinho. Aquela vibe do tipo, ai, eu só queria me desconectar, eu só não queria ter responsabilidade, mas tem. Vai chegar, isso todo mundo pode sentir, dependendo também como é que tá o mapa. Às vezes você já é uma pessoa que lida muito bem com essa energia, mas quem é mais sensível realmente sente. Às vezes até a energia dá uma quedinha na vitalidade. Então, faça o possível. A gente está numa lua crescente que está colocando bastante hiperfoco nessa coisa de produtividade, que a gente já vive num mundo assim, mas de repente você está num ciclo que o teu mais é o mínimo que tu pode dar no dia de hoje. Então saiba se respeitar. Eu sou super aquela pessoa que vou sempre apoiar. Meu, se tá num dia ruim, acolhe seu dia ruim. Não fique forçando a barra. É isso, meus amores? Ó, deixa seu like, seu comentário, se inscreva se você não é inscrito ainda. É sempre válido lembrar, eu sempre vou reforçar isso aqui, porque a gente está numa comunidade e quanto mais pessoas unidas nesse canal, mais a gente cresce juntos. Eu tô aqui também aprendendo junto com vocês, compartilhando. Isso, gratidão! A gente se vê aqui amanhã, na quarta-feira, com a Lua em Capricórnio. Se cuide. Até.